Ela perguntou qual é a minha visão, ou a visão tântrica do macho, né, do masculino. Estava discorrendo que isso não existe na natureza. Isso foi desenvolvido pela linguagem do homem, assim como ele deu nome às coisas, né, de um objeto onde ele senta, ele chamou de cadeira. Mas tem um outro objeto que ele também senta, que ele chamou de poltrona. Mas aí depois teve um outro objeto que ele também senta, que ele chamou de banco, né? E aí tem um objeto que ele deita, que ele chamou de cama. Mas tem um outro objeto que ele também deita, que ele chamou de beliche. Ele deita no sofá também, que ele também senta e que ele também dorme. Nada disso existia na natureza. Não existia cama na natureza, não existia sofá. Isso veio com o desenvolvimento da linguagem, com a criação de objetos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Existia uma sociedade lá entre os Drávidas, né, há 6.000 anos, e eu estava falando que provavelmente existiram outras sociedades antes dos Drávidas. Não se tem notícia dessas sociedades, né? Fala-se sobre essa perspectiva, sobre essa possibilidade, mas não sabemos nada sobre outras sociedades. Então, da mesma forma que criamos esses utensílios do cotidiano, do dia a dia, né? Isso foi criado nessa sociedade, na sociedade que criou o carro. Em outras sociedades, se você falasse em carro, ninguém saberia o carro. O que é isso? O que significa isso? E você teria que explicar. A mesma coisa, se você chegasse lá naquela sociedade dos Drávidas e falasse nos homens, eles iam te perguntar, homem, o que é homem? O que é macho que a gente não sabe? E aí você teria que explicar, você ia dar o teu jeito, né? Como é que você explicaria para uma sociedade que não sabe o que é um homem? Como você explicaria para essa sociedade o que é um homem? Você é capaz? É uma pergunta. Como é que você explicaria para uma sociedade que não conhece nada sobre as mulheres, sobre o feminino, e você de repente falasse, o feminino. E aí as pessoas perguntam, feminino, o que é feminino? Que eu não sei o que é feminino. Como você explicaria o feminino? Cuidado com o que você vai falar, tá? Porque algumas coisas que algumas pessoas podem falar vão soar ofensivas para muitas mulheres, agressivas, inclusive. Hoje está uma complexidade essas definições, né? A gente está num momento de muita instabilidade verborrágica, né? Na comunicação mesmo. A gente está com muita dificuldade de definição desses conceitos, né? De falar sobre o masculino e de falar sobre o feminino. Na verdade, eu não sei. Eu não sei. Se você me perguntar assim, Nishoque, o que é o masculino? Putz, eu não sei. Eu sei esses valores que me impuseram. Eu sei. Aqui no Brasil, né? Mas nas viagens que eu fiz a outros países é diferente. É diferente. Não é eles não têm esse mesmo valor que a gente tem aqui. Eu não sei te falar o que é o masculino, não sei. Na minha maneira de explicar, eu reconheço que eu vou errar, que eu erro. Eu não sei, eu sou homem, deveria ser fácil, mas eu não sei, te juro, não sei. Eu vou cometer erros, eu sei que eu cometo erros falando do masculino. E eu sou homem. Agora, eu também vou cometer muitos erros falando sobre o feminino.
Eu não tenho a mínima condição de falar sobre o feminino. Eu não faço ideia do que é o feminino. Se eu, sendo homem, não faço ideia do que é o masculino, imagina eu falando sobre o feminino. Eu não tenho condições de falar. Provavelmente eu vou falar bobagem. Provavelmente eu vou falar besteira. E, gente, pelo amor de Deus, eu trabalho com o feminino. Há 35 anos que eu trabalho com Tantra, que eu aprendi a conhecer novas abordagens do feminino e do masculino que a maioria das pessoas não conhecem. E é na força mais importante que nós trazemos, que é a da força de Gênese. A força de Gênese é aquela força reprodutiva que dá condições da nossa espécie sobreviver, né? Viver nesse planeta, sobrevivendo, e também a sobrevivência é um aspecto que ela extrapola a condição do eu. Quando eu tenho filho, e eu tive 3 filhos, né? Eu tenho 3 filhos, eu transferi as minhas características genéticas, em parte, uma parte das minhas características genéticas eu transferi para os meus filhos. Isso também é sobrevivência, é a capacidade que eu tive de introduzir nos meus filhos as minhas condições genéticas, os meus genes. Então eu sobreviverei após a minha morte. Geneticamente, a minha espécie estará sendo representada pelos meus filhos. Não só isso, uma parte dos meus genes também serão transferidas para os meus netos, filhos dos meus filhos. E não só isso, uma parte dos meus genes estarão sendo transferidos dos meus netos para os filhos dos meus netos, os meus bisnetos. Isso, para mim, é uma condição importante. É por isso que os impulsos sexuais, né, as motivações biológicas sexuais falam tão alto nas espécies, né, como um impulso mesmo de sobrevivência. Mas por que eu estou falando sobre isso? Lembrei agora porque eu estava falando sobre isso. Vamos ver aqui. Publicar. Não, não é. Fixar comentário. Descobri. Não estou ficando senil como vocês estavam pensando. Existe ainda um rudimento de inteligência que me faz, tá vendo? Sem querer eu consegui descobrir como é que fixa o título. Maravilha. Legal. Nossa, meus olhos começaram a arder. Nossa, eu fiquei emocionado num determinado ponto da conversa e meu olho começou a lacrimejar. E esse lacrimejamento tá me dando essa ardência. Bom, você é demais, existe muita potência, não é que tem muita potência aqui? Concordo plenamente. Para a gente estar no Tantra, 35 anos, tem que ter muita potência, senão eu já teria desistido e meu trabalho não teria tido esse alcance que teve aí. Ô, Devagita, tá por aí, né? Bem-vinda, beijo, lindona. Tô vendo aqui, nossa, quanta gente entrou. Ítalo, boa noite, boa noite. Beleza, assim a gente vai descobrindo as coisas. Então, aí a gente estava falando dessa coisa que na sociedade real, orgânica, não é essa sociedade social, não é a sociedade social, estou falando da sociedade orgânica, daquele povo que existia sem as concepções de gênero. O homem não sabia que era homem, ele não sabia. Como é que ele podia interpretar? Eu acho que isso é uma psicologia reversa. Isso é uma psicologia reversa, tá? Que ela não funciona na nossa sociedade. O pior erro que nós cometemos é chamar o homem de homem. Não, isso é um erro, Vai por mim.
dar esses atributos do feminino. Esquece essa sociologia nefasta, hedionda, que está acabando por fixar um conflito enorme na nossa sociedade. Eu fico imaginando essas meninas, esses meninos ouvindo essas coisas dos homens. Elas estão numa fase de descoberta do seu masculino, cacete! O masculino que uma menina, o masculino que um menino, uma criança está descobrindo, não é essa porra desse masculino que os homens estão se matando na nossa sociedade. A gente está fazendo mal. É uma psicologia reversa. A gente está criando aquilo que a gente está tentando destruir. Será que a gente não entende que a psicologia reversa está causando um dano à sociedade? Fixando papéis que não existem. Não existem. Deixa a natureza seguir o seu fluxo. Deixa a natureza seguir o seu caminho. O menino descobrir-se a si. Essa guerra contra o homossexualismo, cara, isso na sociedade druida não existia. Não existia homossexualismo como concepção de virtudes, de qualidades que existem, sim, na homoafetividade. Se a homoafetividade não existisse como homoafetividade, ela não existiria. Ela existe porque ela é homoafetiva, existe amor, existe carinho entre as espécies do mesmo gênero. E a gente está colocando aí tantas merdas em cima da homoafetividade. Esse título deveria bastar-se por si mesmo. Todos nós, na nossa sociedade, passamos por fases homoafetivas no nosso desenvolvimento. Ela é necessária. Meninos brincam com meninos, meninas brincam com meninas, e só uma mentalidade perversa é capaz de dar essas qualidades negativas hediondas para uma relação pura. Não existe corrupção, não existe concupiscência, não existe ofensa num menino que beija um menino, que pega o piu-piu de um menino. A mesma coisa uma menina. Isso é a descoberta de si antes de ser a descoberta do outro, porque quando eu toco, eu sou tocado. Quando eu transfiro a experiência afetiva e amorosa, eu passo pela situação afetiva e amorosa que eu estou proporcionando para o outro. A descoberta é em mim primeiro. Eu estou me revelando como espécie, como ser humano. Isso é o quê? É o homossexualismo? Não, porra. Essa palavra não deveria existir. A homoafetividade, sim. Tá lógico, tá óbvio que é uma descoberta homoafetiva, é uma descoberta de prazer. Tudo bem, existir uma sociedade justa, equânime, de distribuição de valores. Mas se isso for feito de uma forma não doutrinária, pega uma criança. Eu tenho visto sistematicamente vídeos no YouTube, no Facebook, no Instagram, onde uma criança divide o seu alimento. A outra criança que está do lado acabou o alimento dela, ela pega o alimento dela e compartilha. É isso que vai acontecer no desenvolvimento não doutrinário, não dogmático. O que a gente está fazendo é criar dogmas com esses conceitos falsos, esses valores falsos que as pessoas estão colocando na sociedade. Eles não existem de verdade, realmente. No Organon não existe. É por isso que há essa dicotomia, esse vazio e tanto conflito em pessoas que não se reconhecem como homens. E todo mundo chama, você é homem. Qual é o seu sexo? Masculino. Você vai preencher uma ficha lá, tem número da identidade, sexo. Você só tem duas opções, você só pode fazer entre duas escolhas. E você sabe que se você colocar ali feminino, você não vai ser aceito, você vai criar um conflito, porque a própria pessoa que te deu a ficha para preencher, ela vai te questionar, mas peraí, você preencheu aqui feminino, mas você é um homem.
percebe-se nitidamente que você é um homem. Por que você botou aí feminino? E aí você vai criar um conflito social, né? Você não se sente homem, você tem um corpo de homem, mas isso existe nessa sociedade com base nessas identificações erradas. Qual é a tua condição social? Alguém pergunta. Qual é a tua condição social? Você é rico? Você é pobre? Você é da classe média? A classe média que você pertence é alta? É baixa? É classe média média? Essas merdas existem todas nessa sociedade de desigualdades, de diferenças. Agora, vai lá naquele povo drávida, naquela sociedade matriarcal no Vale do Indo, aonde a descoberta da nossa sexualidade não era investida na compulsão, obsessão pela penetração que essa porra dessa sociedade que nós vivemos tem. Está todo mundo preocupado com penetrações, e desde a criança, desde que a criança começa no seu desenvolvimento, a partir do primeiro setênio, até o segundo setênio, até o terceiro setênio, 14 anos, 21 anos, a nossa juventude é massacrada com concepções sexuais deturpadas, elas nem existiram ainda como valor, como uma necessidade orgânica ou intelectual, porque ela não se desenvolveu nessa perspectiva de penetrar ou de ser penetrada. O que existe no desenvolvimento da afetividade é o carinho. Isso existe. É o carinho, o autocarinho. A criança descobre no primeiro setênio, ela começa a descobrir o prazer genital. Ela toca os seus genitais porque aquilo é uma fonte de prazer, né? A psiquinha, a xoxotinha, sei lá como é que as pessoas vão chamar, porque tudo parece ofensivo, né? Se eu falo vagina, parece ofensivo. Se eu falo pênis, você vai falar sobre vagina, você vai falar sobre pênis, isso é imoral, isso é ofensivo. Não é imoral. Não é imoral. Que nome você quer que eu chame? Fala, para não ser entendido como imoral para você. É complicado a gente falar isso sem ter a maturidade adequada, sem ter o discernimento. Cara, cadê as características sagradas dos nossos genitais? Foi um momento que nossos pais estiveram tão perto de Deus. Deus tocou os nossos pais no momento da fecundação, no momento do sexo. O sexo foi, na vida dos nossos pais, o momento mais sagrado que eles experimentaram. Pensa nisso, foi onde você nasceu, onde eu nasci. Eu tenho que reverenciar meus pais eternamente. Não importa se meu pai bebia, se meu pai era um homem agressivo, não importa, ele só cumpriu o papel de ser meu pai exatamente naquele momento em que ele penetrou a minha mãe e ele a fecundou. Ah, mas ele não fez isso com amor. Essa é outra história. A gente discute isso depois. Numa outra live, numa outra conversa, a gente fala sobre a agressividade do meu pai. Inclusive, a gente fala que o pai do meu pai também foi agressivo, porque naquela sociedade era isso. Era isso. Ele não sabia lidar com mulheres, ele não sabia dar prazer, ele não sabia dar orgasmo para minha mãe. A minha mãe foi anorgásmica. E outro dia eu conto essa história. A história é muito bonita, tá? Mas eu não vou contar ela agora. A minha mãe era anorgásmica. Por que ela era anorgásmica? Porque meu pai não sabia dar prazer às mulheres. Não existia tantra naquela época. Não havia uma escola de tantra no Brasil. Lá no interior de São Paulo não existia, onde minha mãe existiu, onde a minha mãe viveu. Não havia. E o coitado do meu pai, ele deve ser acusado agora
de uma circunstância onde ele não tinha nenhuma chance, nenhuma possibilidade, cacete, de ser afetivo, de ser amoroso. Como é que eu posso imputar essa pena, essa condenação e esse julgamento para o meu pai? E a minha mãe, uma pessoa simples, uma mulher do interior de São Paulo, lá de Bebedouro, de Pirangi, viveu na roça, conheceu meu pai virgem, meu pai desvirginou a minha mãe, sabe-se lá em que circunstância, meu pai bebia. Essa é a história da minha mãe, ninguém tem como tirar, eu não tenho direito de mexer na história da minha mãe, nem do meu pai. Eles aprenderam com isso, eles aprenderam um com o outro, provavelmente estão seguindo a vida, os dois já são falecidos, já são desencarnados, provavelmente eles estão seguindo o curso da vida no seu aprendizado. Eu acredito que por alguma razão que eu ainda desconheço, eu espero um dia saber dessa história, porque eu me interesso pela história dos meus pais, e apesar de toda a violência e todo o sofrimento que eu passei na minha vida, o meu pai me ajudou a escrever a minha história. Minha história de sofrimento foi toda escrita pelo meu pai, toda escrita. E quer saber, eu não mudaria uma vírgula, não mudaria. Porque hoje eu sou tão grato por tudo que eu aprendi, por tudo que eu sou, pelo ponto que eu cheguei, eu sou tão grato, e que nessa gratidão eu não posso desconsiderar o papel que os meus pais desempenharam, tanto meu pai, nas suas peculiaridades, quanto a minha mãe. E nem você tem o direito de mexer na história dos teus pais, ninguém tem. Teus pais foram o que foram, assim como você será para os seus filhos aquilo que você é, porque ninguém teve a capacidade, pelo menos não até agora, de mudar o teu jeito de ser. E os teus filhos vão te acusar. Olha, por melhor que você seja com os teus filhos, prepare-se, porque eles terão coisas para falar de você. É assim, a nossa sociedade é assim. Eu estou enganado? Não. E eu sei que você se esforça. Eu sei que você se esforça para ser o melhor pai, para ser a melhor mãe, como eu me esforço, como eu sempre me esforcei para ser o melhor. Mas eu não consigo suprir a expectativa e a necessidade plena dos meus filhos. Não consigo. Eu já desisti, eu tentei, eu já me frustrei muito, eu já me arrebentei, mas eu não consegui. E eu tive que chegar a um ponto na minha vida que eu tive que tomar uma decisão de viver a minha própria vida e deixar que os meus filhos fizessem as escolhas, por mais que eu discordasse, por mais que eu, no meu entendimento, visse que não era, para minha concepção, não era o caminho certo. Foda-se. A decisão tem que ser deles, assim como a decisão de seguir a minha vida, as escolhas que eu fiz, errando ou acertando, foram as decisões que eu tomei. Foi o meu entendimento, e assim vai ser com eles também. Né? Nós estamos aprendendo como pais, tanto quanto eles estão aprendendo como filhos, assim como nós aprendemos como filhos e nossos pais aprenderam como nossos pais. É complexo isso, né? É bem complexo, é difícil. Você só vai ser pai realmente vivendo esses papéis. E aí você vai saber quais foram os teus acertos, pelo menos as coisas que no teu entendimento foram acertos, e depois você vai perceber, depois de algum tempo, que não foram acertos porra nenhuma, você estava equivocado. Né? E a mesma coisa, alguns erros que você entendia como erros, depois de um tempo, você vai perceber que os teus erros foram grandes acertos, às vezes para você e às vezes para os teus filhos também. Nem tudo está nas nossas mãos, nem tudo. A capacidade de você sustentar o teu relacionamento, você acha que depende só de você, não depende.
Se o outro tomar a decisão de sair fora, de ir embora, por melhor que você seja, isso vai ser um grande aprendizado para você. Vai ser uma grande frustração, vai ser uma grande decepção na tua vida e você vai aprender com isso. Como é você perder um grande amor? Isso vai te trazer um sofrimento, cacete, você não faz ideia, pô. Como você vai sofrer perdendo uma pessoa que você gosta. É ruim, mas vai ser, cara, isso vai ser de um crescimento, de uma maturidade para você, uma grande escola. Essa vida é uma grande escola. Mas o que eu estou querendo dizer é que essas coisas de casamento, por exemplo, lá naquela sociedade drávida, isso não existia. Aí você vai falar assim, mas então como é que eles funcionavam? Eles praticavam o poliamor? Não, que também não existia. Não existia casamento, mas também poliamor não existia, né? É difícil falar sobre aquelas sociedades tendo como base os valores da nossa sociedade. Lá, por exemplo, naquela sociedade, e isso ainda existe entre as tribos indígenas, aqui mesmo no Brasil, no Amazonas, né? E existiam outras tribos indígenas. Por exemplo, naquela sociedade não existiam pessoas portadoras de deficiência, não existiam. Não existiam. Porque na concepção deles, não era justo com a pessoa deixar que aquele corpo, que aquele espírito vivesse naquele corpo mal formado, com alguma má formação genética, eles não deixariam. Eles abandonariam a criança, eles devolveriam o corpo à natureza. Eles deixariam a criança na mata. E a criança estaria entregue. Isso não existe. Eu estou falando aqui da sociedade dos nossos índios, mas na história de muitas sociedades era essa a realidade, ok? Lá no Egito não haviam florestas. Mas as crianças que nasciam com alguma má formação, alguma doença de ordem genética que nem havia como se tratar naquela época, eles faziam um barquinho de junco, né, que era uma planta que existia à margem do rio Nilo, por exemplo. Eles faziam um pequeno barquinho, uma embarcação de junco e eles entregavam a criança aos deuses. Assim como os índios na nossa floresta amazônica também entregam os seus filhos com uma má formação genética, com alguma dificuldade que os impeça, se ele é cego, se ele não enxerga, se ele não ouve, se ele tem deglutição atípica ou algum problema que interfira nas suas condições de sobrevivência, os índios reconhecem isso, que ele não tem condições de sobrevivência, ele não vai sobreviver. E se os pais dessa criança morrerem numa luta? Quem vai cuidar dessa criança? O sofrimento dela vai ser maior. O sentimento de rejeição e de abandono aí vai pegar toda a tribo, ninguém vai aparecer para criar essa criança. Então eles entendem naquele momento que a melhor decisão é abandonar a criança que acabou de nascer na mata. Eles fazem isso mesmo. Todas as sociedades faziam isso. Mas na nossa sociedade isso não é aceito, isso não é admitido. Isso não é admitido. A sociedade, inclusive, pode imputar penalidades se for comprovado que houve a interrupção de uma gravidez porque a mãe descobriu que havia uma malformação congênita. Isso não é justo. Nessa sociedade, a gente entende que isso não é justo, mas naquela sociedade a probabilidade disso acontecer eram outros valores, eram outros
eles eram regidos por uma outra cultura e por uma outra inteligência diferente da nossa. Ok? Não tem como a gente avaliar isso. Mas eu estava falando dos valores do masculino e do feminino. Eu não tenho condições nenhuma de falar sobre o masculino. Eu não sei o que é o masculino. Nessa sociedade, se o meu masculino for atraído com outro masculino, pronto. Pronto. Eu já vou sofrer pressão social, eu já vou sofrer alguma represália só porque eu afirmo que o meu sentimento com relação a outro homem é um sentimento de amor, é uma vontade de estar junto, é uma vontade de fazer um carinho. Eu já estou ferrado, porque eu vou sofrer tanta discriminação na minha família primeiro, porque a minha família não vai entender por que eu gosto de outro homem, não vai entender, ela não vai entender. E eu começo a sofrer um processo de marginalização dentro da minha estrutura familiar, porque isso virou social. A família tem uma preocupação também das pressões que vão sofrer de outras famílias, dos amigos. Ah, meu filho é homossexual. Ele não é homossexual, ele é homoafetivo, ele tem afetividade por outro homem. E isso é um problema? Problema é guerra, porra. Problema é a gente pegar a arma e sair se matando. Isso é problema. Agora, está em discussão a minha afetividade, a minha troca afetiva com outras figuras humanas, independentemente de gênero. Nós somos humanos, nós somos seres humanos. Por isso é que eu fui a primeira escola mundial a abolir, porque antes a visão tântrica era hétero, só quem fazia tantra eram casais heterossexuais. O tantra era uma coisa de homem para mulher, de mulher para homem. E eu aboli isso nos meus grupos, permitindo o acesso de homoafetivos, e foram os trabalhos mais lindos que eu já fiz na minha vida. Foi quando eu consegui obter a aceitação do grupo, de ambas as partes, de permitir que casais homoafetivos participassem em trabalhos heteroafetivos, com os mesmos direitos. Ninguém tem que se esconder, ninguém tem que ir para o canto, ninguém tem que ficar na sombra. Não, vamos ficar juntos. E eu tive grupos de intensa emoção, aonde eu vi a aceitação recíproca de ambos os grupos, a aceitação da presença de ambos os grupos, né? Foram trabalhos tão lindos. Para mim foi uma grande conquista que eu trouxe para a visão tântrica, e eu fico muito feliz que muitos alunos meus, que hoje são também grandes coordenadores de grupos espalhados pelo Brasil, na Europa, em Lisboa, na Dinamarca, em Copenhague, na Holanda, em Amsterdã, onde eu tive levando o meu trabalho, aqui em Buenos Aires, eu dei grupo em Buenos Aires há alguns anos, e eu vi lá homens delicados, homens amorosos, compartilhando a afetividade. Eu vou falar aqui sem preconceito, tá? Sem preconceito. Quando eu falo isso, não é uma questão preconceituosa. É porque o exercício da afetividade, ele fica melhor colocado quando ele está dissociado do sexo. O sexo, ele coloca a gente, ele projeta a gente numa condição mais primitiva, se nós não passamos por um desenvolvimento de ressignificar os conteúdos sexuais. Eles são naturais. Por exemplo, numa troca afetiva, independente de gêneros afetivos, numa troca afetiva, eu posso sentir prazer. O meu organon, o meu corpo sente prazer. Né? É como disse Limpio,
os meus olhos perceberam a morte do meu mestre. Não fui eu que chorei. Meus olhos choraram, porque meus olhos estavam habituados à presença do mestre, à voz do mestre, ao carinho que a voz do mestre transmitia. Os meus olhos se acostumaram. Então, quem chorou não fui eu, meus olhos choraram. Então, a mesma coisa. Limpio estava falando de um preceito perceptório, sensorial, do nosso organon, do nosso corpo, de auto-perceber. Então, por exemplo, eu posso estar numa experiência afetiva tão intensa, que eu tenho ereção. Eu tenho ereção. Mas isso não significa que isso foi uma condição sexual. Foi um prazer, um estímulo sensorial que chegou aos centros do meu lingam, do meu pênis, ou na minha ioni, na minha vagina. Eu não tenho controle sobre isso. Desculpe, porra, vocês querem me matar porque o meu pênis sentiu prazer e vocês querem me matar porque a minha vagina sentiu prazer? E isso não era social, o momento não era adequado. Eu estava com meu primo, eu estava com a minha prima, porra! Desculpe, o meu pênis não sabia disso. O meu pênis não fala essa linguagem, não é esse tipo de comunicação. Ele fala a linguagem do pênis. A vagina fala a linguagem da vagina. Existe uma linguagem de ioni. Você sabia disso? Eu estou fazendo um curso digital. Um dos meus cursos digitais, os segredos da vagina, os segredos da ioni, os segredos do lingam. Por quê? Nessa sociedade, nenhum pai fala porra nenhuma para o seu filho sobre o pênis. Mas quando o menino tem uma ereção, o pai massacra e fala que aquilo ali é errado, porra. Como é que você teve uma ereção? Eu sei porque eu passei com isso. Eu passei por essa situação. Eu tive uma relação com a minha prima. A minha primeira relação foi com a minha prima, aos 11 anos de idade, que durou durante um ano inteiro. E eu tive a grata felicidade de ser iniciado por uma menina um ano mais velha do que eu. A minha prima tinha 12 anos, eu tinha 11 anos. E foi uma coisa telúrica, uma coisa que começou ingênua, pura, como deve começar a iniciação sexual de todos os seres humanos, sem um pai castrador, sem uma mãe repressora, supressora das emoções. Sim, porque eu estava numa condição emocional tão linda, numa descoberta de prazer tão sagrada, tão divina, tão pura. E falaram para mim, isso que você fez é errado. Porra, mas eu não sabia que era errado, porra. Para mim era lindo, era maravilhoso, era uma descoberta de mim mesmo. Você ia comer a sua prima? Eu não ia fazer isso, eu não ia. Quem está falando isso é você, eu nem sei do que você está falando, na verdade. Mas foi o que eu ouvi do meu pai. Você ia comer a sua prima? O quê? Comer como? Comer como? Assim, com garfo e faca? Com talheres? O que é comer? Eu não sei do que você está falando. Eu fui penalizado por coisas que eu nem sabia. Nenhuma criança sabe. Nenhuma criança sabe. Então a gente fala, isso é natural na vida de uma criança, ereção no menino, o prazer genital na menina, com a produção de líquidos, com a intumescência da musculatura intravaginal, com a eretividade do clitóris. Isso acontece nas crianças também. Mas essa porra dessa sociedade nem permite estudar esses valores, porque ela não quer conhecer, ela não quer abordar esse assunto.
ela prefere movimentos repressivos sobre as crianças, porque as crianças precisam crescer neuróticas, psicóticas. Essa é a sociedade, neurotizante e de alto grau de psicose, que transfere isso, cuida de transferir esses valores para as crianças. São valores que os pais não aprenderam, provavelmente não aprenderam ainda, não aprenderam. E se não dispuserem a entrar numa escola que ensine a importância do prazer, do orgasmo, como o prazer é importante na cura das neuroses, como o orgasmo é importante e tão vital na vida de uma pessoa, como é o alimento, como é a ingestão da água, né? Nós vamos perpetuar essas situações, porque nós estamos ensinando isso não só para os nossos filhos, mas para os nossos sobrinhos também. Porque se o teu sobrinho for pego dentro da sua casa, mexendo nos genitais do teu filho, da tua filha, vai dar chabu, né? Vai dar chabu. Nós não temos essa orientação. Falar sobre isso é tabu. Eu nem sei se eu deveria estar falando isso com vocês. Não sei. Acho que não. Mas alguém tem que falar. Eu estou preparando um material, uma orientação aos pais, porque muitos pais me passam essa dificuldade. E eu falo, olha, vocês precisam de coragem, porque tem tantos desvios, né? Essa necessidade das crianças ficarem nuas. É da natureza. A roupa é uma coisa que incomoda a criança. Ela não entrou ainda nos conceitos e nos valores. Quantas vezes você bota uma roupa numa criança e ela cria movimentos de aversão. Ela quer tirar, ela quer se desvencilhar daquilo, aquela coisa apertada, aquela coisa sufocante aqui que aperta o pescoço. Se isso nos maltrata, e nós perdemos um tanto da nossa delicadeza, imagina a criança que é delicada, é sensível, ela não aguenta aquela armadura, aquela coisa tão opressiva que é uma roupa. Mas os pais são opressivos, né? Os pais são opressivos. Imagina botar um sapato no pé de uma criança, a criança quer andar descalça, ela quer sentir, ela está num ponto onde a percepção, acordar a percepção na sola dos pés é importante, mas vem a mãe e coloca um sapato apertado, porque o sapato é bonitinho, olha que delicadinho, tem uma florzinha, é mimoso, é rosinha. Ai, olha essa botina no meu filho parece um Iron Man. Os pais falam isso com orgulho, mas olha a cara do filho, não perceberam que eles não estão gostando, eles não estão gostando disso. Então nós, pais, nos tornamos opressores na medida em que a gente vai enquadrando a criança dentro das concepções que são aceitas pela sociedade. Criança não pode ficar pelada, não pode ficar pelada. Você sabe que a gente passa por uma fase anal? Já falaram sobre isso, a fase anal? Não falaram sobre a fase anal. É a fase de descoberta do esfíncter anal, que é uma fonte de prazer. Desculpe, eu não devia estar falando sobre isso, né? Mas a criança enfia o dedinho, a primeira falange do dedo indicador da criança, ela enfia no ânus e quando faz cocô, olha, você não faz ideia como isso é importante. Você não faz ideia. A criança tem um impulso instintivo. Todos nós passamos por isso. Ela tem um impulso instintivo de pegar o cocô e colocar na boca. Ai, não botar cocô na boca, isso é sujo.
Porra! Como assim sujo? Isso saiu de dentro de mim, porra? Você está falando que eu sou sujo? Que isso? Eu não sou sujo. Isso é o meu cocô. Se eu tivesse comendo o seu cocô, talvez... Mas faz parte do nosso desenvolvimento. Ali tem líquidos emolientes do bolo fecal para tornar o bolo fecal emoliente. Existem líquidos que são a nossa identificação. Olha, tem 1 minuto, gente. Olha, me avisou aqui. Vai acabar. Tá? Tem 2 minutos. Tem menos de 2 minutos. Bom, toda terça-feira eu vou conversar sobre essa visão libertária, libertadora, né? Liberalista. O Tantra é liberdade, ele é expansão. Sem expansão, porra, sem liberdade, quem é que vai expandir? Você vai expandir para onde? Sem liberdade? Você não faz nada se você não estiver livre, né? Então, existem muitas situações na nossa vida, dentro do desenvolvimento do nosso organon, tem muitas situações que não são muito bem qualificadas, não são muito bem identificadas e que são motivos para muitas neuroses no nosso desenvolvimento. Eu pretendo falar sobre isso, tá bom? Toda terça-feira, às 21 horas, eu estarei aqui no meu Instagram falando sobre isso. E na quinta-feira eu vou ter um convidado, tá? Obrigado pela sua paciência, pela sua tolerância. Gratidão. Eu vou encerrar. Um beijo.